E finalmente o tão esperado leilão da marca e das linhas da antiga Itapemirim Caiçara já tem data prevista para acontecer. Apesar de ser apenas uma previsão, já é um baita caminho andado, sendo que nem se falava em datas para este leilão tão esperado, mas finalmente já estão cogitando a data do leilão para dezembro, agora para o mês que vem. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a EXM Partners, administradora judicial do Grupo Itapemirim, protocolou nesta quarta-feira, 13 de novembro de 2024, um pedido na Justiça para que o leilão de linhas, marcas, estruturas e ônibus remanescentes do processo de falência tenha início em 9 de dezembro de 2024. O valor mínimo sugerido foi mantido em 97,2 milhões de reais, com base em avaliação de agosto de 2023. O pedido teve registro no Sistema da Justiça de São Paulo nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, e o portal Diário do Transporte traz com exclusividade por meio de fontes diretas no Judiciário. O que vai a leilão? Em agosto de 2023, a chamada UPI, Operação de Produção Individual, do Grupo Itapemirim foi avaliada em 97,2 milhões. Mais precisamente, 97 milhões e 210 mil reais. A CETAP, Avaliação Patrimonial, empresa independente que fez o levantamento, ou seja, a relação dos bens, identificou os seguintes itens: 125 linhas registradas na ANTT, 39 guichês rodoviários, 32 ônibus, a maior parte sucateada e de baixo valor, 2 marcas da Itapemirim registradas no INPE sobre o número 006068421 e 007538197. A proposta protocolada pela EXM Partners no dia 13 de novembro de 2024 e noticiada de forma exclusiva pelo portal Diário do Transporte em 14 de novembro de 2024, ainda vai ser decidida pelo juiz Marcelo Stabel de Carvalho Ranu, da primeira vara de falências e recuperações judiciais. Sobre a proposta de bloco único, a EXM Partners se manifestou a respeito de petições feitas por eventuais interessadas, como a Aviação Águia Branca do Espírito Santo, Grupo Comporte da família Constantino de Oliveira e pelo próprio Ministério Público de São Paulo sobre a separação das linhas em blocos. A administradora judicial é contra estas petições e argumentou nesta petição que o bloco único auxilia da maximização dos valores do leilão, o que na visão da EXM Partners é benéfico para os credores do Grupo Itapemirim. Segundo a EXM Partners, é tão vantajoso o leilão em lote único para que o mercado que nem foi lançado e já desperta interesse. As palavras da EXM. Sobre o requerimento apresentado ao final pela promotoria, conforme é fato notório nestes autos, o Grupo Itapemirim foi um dos maiores operadores de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Para assim operar, não bastava ao grupo possuir os direitos de exploração das linhas perante a agência reguladora competente, a ANTT. Os ônibus, os direitos de uso de guichês de vendas de passagem e as marcas, todo este conjunto era necessário para que a operação fosse viável economicamente e mostrasse o suporte necessário para atender às regras da ANTT. Assim desprende-se que a melhor forma para a venda dos ativos das falidas seria não a venda destes bens isoladamente, mas em bloco. Na maioria da unidade produtiva isolada, artigos 50, 60A e 104 da LREF, viabilizando que os interessados nos direitos de exploração destas linhas perante a NTT terão de adquirir todo o acervo necessário para tal operação. Não à toa, sem que o edital sequer tenha sido publicado, já se denota visível disputa por esses ativos, vide a pluralidade das manifestações de potenciais interessados. As datas propostas.
Como ocorre em todos os leilões deste tipo, a proposta contempla 3 datas para a conclusão de lances, chamadas de praças. A terceira e última praça seria concluída em 27 de fevereiro de 2025, data que, segundo o entendimento da Justiça, coincide com o fim do prazo de 2 anos de arrendamento das linhas e estruturas a Suzantur, empresa de Santo André do ABC Paulista que retorna os serviços de forma gradativa desde 4 de março de 2023. Primeiro leilão. Terá início dia 9 de dezembro de 2024 às 14 horas e se encerrará no dia 27 de janeiro de 2025 a partir das 14 horas, sendo aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação, que foi de 97,2 milhões, 97 milhões e 210 mil reais. Caso não haja lances, uma segunda data se abre automaticamente. O segundo leilão terá início no dia 27 de janeiro, às 14 horas, e se encerrará no dia 11 de fevereiro de 2025, a partir das 14 horas. Nesta segunda data, serão aceitos lances com, no mínimo, 50% do valor da avaliação, que será de 48,6 milhões, 48 milhões 605 mil reais. Se não houver lances também nesta segunda tentativa, será aberta a terceira e última rodada. Terceiro leilão. Terá início no dia 11 de fevereiro de 2025, às 14 horas, e se encerrará no dia 27 de fevereiro de 2025, a partir das 14 horas. Nesta última oportunidade, serão aceitos os maiores lances ofertados, independentemente de percentuais sobre os valores mínimos. Manutenção das vantagens a Suzantur. Na petição, a EXM Partners defende a manutenção das vantagens à Suzantur no leilão e no encerramento do contrato de arrendamento, como indenização de todos os investimentos feitos durante as operações, como a compra de ônibus, contratação de pessoas e reformas de guichês, bem como a possibilidade de abater 50% destes valores de investimentos em forma de lances no leilão da UPI, operação que engloba 125 linhas, guichês e ônibus remanescentes. Diferentemente de outras participantes, a Suzantur não vai precisar depositar percentual mínimo de 20% do valor do edital. Além disso, a EXM Partners propõe que as operações arrendadas continuem por 3 meses a partir da conclusão definitiva do leilão, para não prejudicar funcionários, fornecedores e passageiros. Pela proposta, a Suzantur só terá direito às indenizações e vantagens caso a posse e o leilão sejam concluídos até o fim do contrato de arrendamento, que é 27 de fevereiro de 2025. Passando esta data, a Suzantur perderia estes direitos. As palavras da EXM. A rescisão e indenizações previstas na cláusula 6 do contrato de arrendamento e seus subitens somente serão devidas se a arrematação e emissão na posse do arrematante ocorrer antes do final do prazo de vigência contratual. Uma vez vencido o prazo de vigência do contrato sem nova prorrogação, os benefícios previstos pela mitigação de eventuais prejuízos pela rescisão contratual não mais subsistirão. Esgotada a vigência do objeto do contrato, a mero encerramento natural no vínculo obrigacional, sem qualquer direito indenizatório a qualquer das partes, considerando que a contratação foi realizada de forma emergencial e a título precário. Assim, ocorrendo a arrematação e emissão na posse da operação após o encerramento da vigência do contrato de arrendamento, não haverá indenização pelos investimentos comprovadamente realizados ao longo do período de arrendamento, tampouco uso no lance o valor correspondente a 50% da quantia agregada à operação, seguindo os termos da decisão de folhas 272 a 274 dos autos número 00541.1-81.2023.8.26.0100. Exigências. A EXM Partners propõe que as eventuais interessadas possuam frota compatível para as linhas, experiência no setor rodoviário de passageiros e que tenham a TAR, Termo de Autorização de Serviço Regular da NTT, no nível máximo. A administradora também quer que sejam exigidas certidões de regularidade fiscal e um depósito mínimo de 20% do valor do edital, ou seja,
19,44 milhões. Mais precisamente, 19.442.000 reais, com exceção da Susan Tour. Somente poderão participar do leilão empresas qualificadas com experiência comprovada na área de transporte rodoviário de passageiros e que estejam aptas para a operação de transporte rodoviário de passageiros perante a ANTT, devendo tal condição ser comprovada na habilitação sob pena de desclassificação do certame e demais penalidades a serem estipuladas em edital, a favor das massas falidas. O atendimento de tais requisitos será de responsabilidade exclusiva do interessado, sendo estes elencados na resolução da ANTT número 6.033/2023, que estabelece as condições para a outorga de autorização para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, abrangendo, mas não se resumindo a: capacidade técnica e operacional para prestar o serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros a TAR nível máximo, regularidade fiscal e previdenciária, cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante e de suas filiais, disponibilidade de veículos compatíveis com as exigências da ANTT, garantias financeiras para a operação do serviço, obrigatoriedade de atendimento às normas de acessibilidade, manutenção de frota em condições adequadas de conservação, segurança e limpeza. No ato da habilitação, a empresa deverá apresentar fiança bancária de instituição financeira de primeira linha, original em valor que é presente 20% do valor do edital. No ato da habilitação, a empresa deverá comprovar documentalmente sua capacidade econômica para operar isoladamente a totalidade dos mercados do Grupo Itapemirim, bem como comprovar documentalidade e capacidade econômica para operar por conta própria a totalidade dos mercados do Grupo Itapemirim no ato da habilitação. A empresa precisa apresentar o interessado em participar do leilão deverá apresentar certidão das Justiças Federal e Estadual dos administradores emitidas pela unidade da federação em que está localizada a sede da transportadora, que comprove não terem sido condenados por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pela prática de crime peculato, concussão, prevaricação, contrabando e descaminho, bem como contra a economia popular e fé pública, nos termos do artigo 4, inciso 2, primeiro da Resolução 6.033/2023. Pessoal, agora sim, hein? Finalmente já temos um norte para o tão esperado leilão. E com certeza muitas coisas agora vão surgir, principalmente mais interessados e agora com a vantagem comprovada para a Susan Tour. Agora vai pegar fogo e nós continuaremos acompanhando cada passo de todo este imbróglio. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. Se você gostou, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.